Você fica confuso com a quantidade de siglas que existem nos investimentos, principalmente ali na renda fixa? Você já abriu ali a sua corretora ou seu banco de investimentos e viu um monte de sigla ali como CDB, LCI, LCA, IPCA, IGPM e você não entendeu nenhuma dessas siglas ou ficou muito confuso sem entender o que cada uma delas significa e isso atrapalhou inclusive o seu investimento e você ficou sem saber onde investir e ficou perdido ali naquele mar de letras? Então no vídeo de hoje eu vou te dar a solução, tá? No vídeo de hoje eu vou passar para vocês um guia explicando as principais siglas do mercado financeiro. E aí depois desse vídeo você vai conseguir abrir seu banco de investimentos, sua corretora e você vai entender o que aquela sigla quer dizer e finalmente entender aqueles produtos para você decidir se aquele produto é interessante ou não para você, já que você sabe o que ele significa. Beleza? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Fala sócios e sócias, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista de investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as siglas do mercado financeiro, tá? Exatamente, esse é um tema que vocês me perguntam com muita frequência, em especial quem está começando ali a investir, tá? Que tende a começar ali pela renda fixa, mas aí quando abre a parte de renda fixa do banco, da corretora, vê centenas de títulos ali com várias siglas diferentes e não entende o que cada um quer dizer e fica perdido na hora de investir, tá bom? Então no vídeo de hoje eu vou trazer um guia prático para vocês explicando as principais siglas para isso ficar muito claro para você, beleza? Então vamos lá, eu vou separar esse vídeo em 3 partes, tá? Na primeira parte eu vou explicar para vocês as siglas econômicas que são utilizadas nos investimentos. Na segunda parte eu vou falar sobre as siglas de renda fixa bancária, tá? Ou seja, aqueles títulos de renda fixa que são emitidos por bancos, tá? E que tem a garantia do FGC. Olha, é mais uma sigla que eu vou explicar para vocês também. E na terceira parte do vídeo eu vou trazer para vocês algumas siglas de produtos de renda fixa que não são produtos bancários, tá? Que não são emitidos por bancos, para que você entenda a diferença e aí você entenda o risco de cada um na hora que você for investir. Então vamos lá. A primeira sigla que eu vou trazer para vocês aqui é a sigla Selic, tá? S-E-L-I-C, Selic. Você deve ter escutado bastante aí nesses últimos meses, né? Essa sigla você pode ter escutado porque a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, ela tá muito alta, tá? E aí por ela tá muito alta tem muita gente falando sobre ela. E aí você escuta Selic, 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 não sabe o que significa ali Selic, tá? A Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Ou seja, pense que a gente tem diversas taxas de juros na nossa economia. A gente tem as taxas de investimento, a gente tem as taxas de empréstimo, a gente tem as taxas de financiamento, a gente tem vários tipos de taxas que envolvem a nossa economia. Mas a principal de todas elas é a taxa Selic, tá? Que é a taxa básica de juros da economia, que inclusive existe um título do Tesouro Direto, que é a renda fixa mais segura do Brasil, tá? Especialmente focado nessa taxa aqui, que é o Tesouro Selic. Então essa taxa de juros, que é a taxa básica de juros da economia, que é a principal, que é a taxa Selic, ela é tão importante que existe um título ali de renda fixa focado só em te dar a rentabilidade que essa taxa tiver, tá? Essa taxa hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, está em 13,75% ao ano. Ela é uma taxa diária, tá? Mas é calculado anualizada para você entender melhor e saber ali quanto é essa taxa, tá? A segunda sigla que é muito importante é o CDI. E aí entra um ponto que muita gente confunde a Selic com o CDI. E tem diferença, tá? A Selic é a nossa taxa básica de juros da economia. O CDI é o certificado de depósito interbancário. Muita gente não sabe a diferença ou acha que é a mesma coisa porque essas duas taxas se parecem muito. E o motivo disso é porque o CDI ele é baseado na Selic. Então, a depender da movimentação da Selic, se ela estiver alta, se ela estiver baixa, tá? O CDI ele vai acompanhar essa taxa Selic. Geralmente ele é quase igual a essa taxa. Geralmente ele fica ali entre 0,1% a menos, ou seja, a Selic hoje está em 13,75, então o CDI hoje está em 13,65, tá? E aí existe
essa lógica aqui, tá? Por isso que muita gente confunde ali Selic com CDI e acha que é a mesma coisa. Não é, tá? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que é a taxa ali que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles, tá? Mas o importante é que você entenda que ela é muito parecida com a taxa Selic, mas ela geralmente é 0,1% abaixo do rendimento da Selic. Por isso que quando você abrir os seus investimentos, você vai ver lá o investimento rendendo 100% do CDI, ou 120% do CDI, ou 90% do CDI. É sempre uma porcentagem em cima dessa taxa que é o CDI, tá? Bom, Álvaro, e como é que eu sei ali qual a rentabilidade de um investimento? Se ele render, por exemplo, 110% do CDI. É fácil, tá? É só você analisar o quanto tá a Selic, e aí você já vai descobrir o quanto vai estar o CDI, tá? Sabendo quanto vai estar o CDI, você vai calcular 110% dessa taxa do CDI, que pode variar depender de quando tiver o CDI enquanto você estiver vendo esse vídeo. Lembrando que o CDI também é uma taxa diária igualzinha a Selic, mas o CDI vai ser ali alterado de acordo com a alteração da Selic, tá bom? E ele é exemplificado no mercado como uma taxa anual de 13,65 atualmente, exatamente para ficar mais fácil dos investidores compreenderem essa taxa. E aí, você tá gostando do vídeo? Tá gostando do conteúdo? Então não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, tá? E se inscreve no canal, porque a gente tá com uma meta nova agora. A gente bateu nossa meta de 1000 inscritos no canal. Yes! E a gente tá com a meta de bater agora 10.000 inscritos no canal, tá? Então se você tá gostando do conteúdo e se você quer acompanhar os novos conteúdos, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e entra na nossa comunidade de sócios investidores que só tá crescendo aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar pro vídeo. Pronto, e para fechar nossa primeira parte aqui, a gente vai falar sobre o IPCA, tá? O IPCA é a terceira sigla que eu vou trazer aqui para vocês, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo. O IPCA, ele é bem simples de entender. Basicamente, ele é a medida oficial de inflação aqui no Brasil, tá? A gente sabe que as coisas sempre ficam mais caras aqui no Brasil pelo efeito da inflação. A tendência no médio e longo prazo é que as coisas fiquem mais caras. Os alimentos, os imóveis, os veículos e tudo que exista fique mais caro ao longo do tempo por causa da inflação. Álvaro, e como é que a gente calcula o quão mais caro essas coisas ficam? Esse é o conceito do IPCA, tá bom? O IPCA é a média ali calculada mensalmente, mas você tem uma amostra também de 12 meses, de um ano, onde você entende ali o quanto as coisas ficaram mais caras na média. Então tem uma cesta ali de produtos, tá, dentro do cálculo do IPCA, e aí ele puxa essa média. Então se você passa um ano e o IPCA é de 6%, em média as coisas ficaram mais caras ali 6%. E aí você consegue entender ali o quanto as coisas estão ficando mais caras. E por que isso é importante? Isso é importante porque para você que é investidor, é interessante que você tenha sempre um ganho acima dessa inflação, tá? Porque não adianta você ganhar mais dinheiro ali, se o dinheiro render juros e as coisas ficarem mais caras na mesma proporção. Na realidade, você não ganhou, tá? Então você tem que ter sempre rendimentos acima da inflação, que são ganhos reais que a gente chama. E em alguns títulos de renda fixa, quando você pesquisar, você vai ver lá que rende IPCA mais 5, IPCA mais 7. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse título vai corrigir o seu dinheiro pela inflação. Então você pode ficar tranquilo que o quanto for a inflação, seu dinheiro vai ser corrigido. E além disso, você vai ganhar ali 3, 5, 7% acima da inflação, que são ganhos reais, tá? Os ganhos acima da inflação. Então o IPCA é esse índice oficial de inflação aqui no Brasil. Show de bola! Agora fechamos a primeira parte e vamos entrar na segunda. Você já entendeu o que é Selic, o que é CDI e o que é IPCA, tá? Que são alguns dos índices que são utilizados nas rentabilidades dos investimentos. Agora vamos entrar nos produtos de fato, tá? Nos produtos de emissão bancária, que são aqueles produtos mais comuns de renda fixa. 3 deles que são os principais, que são o CDB, o LCI e o LCA, tá? Todos eles têm a garantia do FGC. Já vou explicar para vocês o que é o FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. É uma garantia para os investidores
que caso esse banco que emitiu esse título tenha algum problema, ele quebre, ele tenha insolvência, tá? Você está garantido para receber até R$ 250 mil. Então, Álvaro, eu investi 100 mil no CDB, o banco quebrou. E agora? Pode ficar tranquilo porque você vai receber até um teto ali de 250 mil, beleza? Então o FGC é esse fundo garantidor de crédito que te dá exatamente essa garantia para investir em renda fixa com emissão bancária. Então esses três títulos aqui, eles têm FGC, tá? O CDB, o LCI e o LCA. Qual que é a diferença? O CDB ele é o mais comum de todos, que é aquele investimento que junta ali rentabilidade e segurança, tá? Ele é muito mais rentável, por exemplo, do que o dinheiro na poupança, tá? E aí você consegue investir num CDB, por exemplo, ter a garantia ali do FGC e ter rentabilidades bacanas de 100% do CDI, 110, 120, até 200% do CDI em alguns casos específicos, tá? Tem vídeo no canal aqui onde eu falo sobre CDBs de 200% do CDI que são bem interessantes, tá? E o que significa a sigla CDB? É o Certificado de Depósito Bancário. A sigla significa exatamente isso. E são títulos de renda fixa que você consegue investir ali, tá? Eles vão ter imposto de renda, é importante. Eles vão seguir a tabela regressiva ali de imposto de renda, tá? De 6 meses, 1 ano e 2 anos, para ir descendo a alíquota a cada período. Mas é um investimento com muita rentabilidade e também um investimento que rende bem mais do que a poupança, tá? Porque você pode falar, poxa, Álvaro, mas a poupança não tem imposto de renda. Certo, mas o CDB ele tem imposto de renda, mas o imposto de renda é só sobre o lucro. E o seu lucro vai ser muito maior no CDB. Então, no final das contas, ainda compensa você investir no CDB, mesmo que tenha imposto de renda. E agora, para você que não gosta de pagar imposto, tá? Existem esses outros dois aqui, que são o LCI e o LCA, tá? São bem parecidos com o CDB, tá? Por quê? Porque é um título de renda fixa ali, é um banco que vai emitir para você, você vai colocar esse dinheiro, vai receber depois de um prazo. A funcionalidade é bem parecida do que um CDB, tá? A diferença é que você não vai pagar imposto de renda. É exatamente isso, você não paga imposto de renda nem em LCI e nem em LCA. Os LCI são as letras de crédito imobiliário e os LCAs as letras de crédito do agronegócio. Basicamente, para você que é investidor, é o mesmo investimento, tá? A única diferença é que o banco que captar esse dinheiro vai usar o imobiliário para financiar operações imobiliárias e o LCA, que é agrícola, para financiar operações agrícolas, tá? Mas para você que está na ponta investindo, é a mesma coisa. Tanto o LCI quanto o LCA, ele é indiferente. Eles também contam com a garantia do FGC, como eu disse, porque são produtos de emissão bancária. E, além disso, você não paga imposto de renda nesses títulos. Então, essa é uma vantagem muito bacana de LCI e LCA. O ideal desses títulos é que você priorize investimentos de curto prazo no LCI e no LCA. Porque se você investir no CDB, por exemplo, num período mais curto, até 6 meses, você vai pagar uma alíquota de 22,5% de imposto de renda sobre o lucro. Então, é uma alíquota de imposto de renda muito alta. Mas quando você escolhe um LCI ou um LCA, por exemplo, você não vai pagar imposto nesse curto prazo. Então, o ideal é que se você quiser escolher produtos mais longos de renda fixa, o CDB ele tende a ser mais interessante porque o imposto de renda ele vai caindo ali a alíquota ao passar do tempo, tá? Já o LCA é mais interessante para o curto prazo. Caso você queira investir um dinheiro por um curto período de tempo, o LCA e o LCI tendem a ser mais interessantes exatamente pela isenção de imposto de renda. E aí fechamos nossa segunda parte do vídeo aqui, tá? E vamos entrar rapidinho aqui na terceira, que são exatamente aqueles investimentos que não têm a garantia do FGC, ou seja, o Fundo Garantido de Crédito que eu disse, ele não existe nesses títulos, tá? Mas também são títulos interessantes para aquele investidor que tem um perfil mais arrojado, quer investir em renda fixa, mas quer ter rentabilidades maiores e correr um pouco mais de risco. Esses dois investimentos são os CRIs e os CRAs. Eles são muito parecidos com o LCI e o LCA, tá? Só que os CRIs e os CRAs significam certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio. Eles funcionam igualzinho ao LCI e o LCA, tá? Ambos também não têm imposto de renda, então eles são isentos de imposto de renda, igualzinho ao LCI e igualzinho ao LCA. E eles geralmente têm rentabilidades superiores, tá? Ao LCI e o LCA. Porque se você comparar um LCI e um CRI, geralmente o CRI vai ter uma rentabilidade maior, tá? E se você comparar o LCA com o CRA,
o CRA também tende a ter uma rentabilidade maior. Então eles são meio que os primos ali do LCI e do LCA. Só que, importante falar que eles não têm FGC, tá? Lembrando isso. Por isso a rentabilidade deles tende a ser maior também e geralmente o prazo também ali de investimento tende a ser maior dos CRIs e dos CRAs, tá? Mas eles são muito parecidos com o LCI e o LCA. Só que o LCI e o LCA são para aqueles investidores mais conservadores que querem ter a garantia ali dos 250 mil no FGC. Quem joga o jogo do CRI e do CRA não quer essa garantia, quer correr um pouco mais de risco, ter um pouco mais de retorno, mas também ter a garantia ali da renda fixa, porque geralmente tem umas garantias envolvidas ali nos CRIs, tem imóveis ali, né, como garantia real, e no agronegócio também tem operações ali agrícolas utilizadas como garantia dessas operações. Então agora você já entendeu as siglas econômicas, como a Selic, o CDI, o IPCA. Você já entendeu as siglas dos títulos de renda fixa bancários, como o CDB, o LCI, o LCA. E você já entendeu também as siglas dos títulos que não são bancários, como o CRI e o CRA. E você aprendeu também o que é o FGC nessa aula, tá? Então essas são as principais siglas que você tem que entender para investir em renda fixa. Óbvio, existem outras, tá? Existe a LIG, existe a LC, existem diversas outras siglas também no mercado, mas são as siglas um pouco mais avançadas, tá? Essas são as principais para quem está começando a investir. Mas se você quiser uma parte 2 desse vídeo com mais siglas do mercado financeiro, te explicando cada uma delas, então coloca aqui embaixo nos comentários que eu gravo um novo vídeo para vocês explicando outras siglas do mercado para que você se alfabetize e entenda ali o que cada sigla significa. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Se você curtiu, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham interesse em investir em renda fixa ou que ficam confusos ali quando abrem a corretora ou o banco e veem aquele mar ali de siglas e não entendem o que significa. Eu tenho certeza que depois desse vídeo eles vão entender muito melhor todas essas siglas. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.